Caríssimos irmãos, irmãs, todos que aqui na Igreja de Nossa Senhora das Graças, mas também os que nos acompanham, fazem unidade espiritual neste momento de culto a Deus, nesta Santa Missa desse domingo, e do Diácono Arcanjo, povo de Deus. Nós exultamos na nossa renovação espiritual, a Páscoa anual dos cristãos, e estamos vivendo essa experiência de Páscoa dia após dia na nossa vida, sobretudo nesta experiência anual que entramos na terceira semana da Páscoa, e vamos encontrando na Palavra de Deus a alegria, contentamento da presença de Jesus ressuscitado que transforma a nossa vida e que com a sua presença no meio de nós nos anuncia que nós devemos esperar tudo aquilo que está predito nas Escrituras a respeito também da nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que Cristo precisou viver para assumir a sua glória, nós agora, como cristãos, ou seja, como ungidos, como outros Cristos, temos a oportunidade também de vivê-lo, de experimentar dia a dia, no cotidiano de nossa vida, de nossas ações, tudo aquilo que Deus deseja que nós experimentemos. Isso não diz respeito somente à realidade de cruz e sofrimento, que muitas vezes nós temos essa tendência de, nos achismos da vida, achar que a única proposta que Deus tem para nós é aceitar sofrer. Ou talvez a dinâmica e a oferta da cruz, que muitas vezes é apresentada pela nossa igreja, é apresentada somente pelo lado do sacrifício, da renúncia, da entrega e até mesmo do conformismo. Ou seja, se a gente diz assim, Deus já tem tudo nos seus planos, então não nos resta mais nada a fazer, só esperar. O nome disso é vitimismo, o nome disso é conformismo, e não descoberta da vontade de Deus para nós. É bem verdade, meus irmãos, que nada neste mundo escapa ao plano de Deus. E nós, nos acontecimentos da vida, devemos fazer esse esforço, quer nos acontecimentos bons ou maus, descobrir essa proximidade de Deus. Mas é bem verdade que nós, como cristãos, somos chamados a transformar a nossa realidade a partir desta luz libertadora da Páscoa. O esplendor de Deus deve ser visto, vivido, mas também deve ser compreendido a partir de nossas experiências. Deus é um Deus que transcende todas essas experiências difíceis e amargas da nossa condição humana e nos apresenta com a Páscoa de Jesus Cristo um ideal tão bonito, tão forte, que vale a pena viver sob este ideal, sobre viver nesta busca, sobre esta realidade que nos espera. Então, necessariamente, o culto cristão não é um culto de conformismo, de vitimismo ou de submissão à vontade de Deus. O culto cristão é, sobretudo, um culto de esperança, que nos anima a lançar a nossa vida sobre um olhar muito mais alto, muito mais belo, de que muitas vezes nós até ousamos esperar ou acreditar. É como se todas as vezes que nós entramos em contato com a Palavra de Deus, vivemos, celebramos o culto, nós tivéssemos a oportunidade de dizer assim, olha, eu esperei isto, mas Deus quer de mim muito mais ainda. São realidades
que não são alcançáveis, às vezes, na nossa compreensão. Nós nos conformamos, muitas vezes, com aquilo que já se apresenta a nós a partir da aparência. E o que Deus deseja para nós está muito mais além do que nossa capacidade intelectual, espiritual possa compreender. A vida de Páscoa, a vida de céu, é uma realidade tão plena que até mesmo para Deus nos apresentar esta vida, Ele precisa se limitar às figuras de nossa linguagem, às imagens do nosso cotidiano, e nada que tenha nesse mundo comporta, em palavra, em símbolo, a grandeza, a beleza e a vida para a qual Deus está nos chamando. Por isso que este culto de esperança é um ato também de fé. A realidade pelo qual nós ansiamos é uma realidade que ainda em nós não está completa. E nós precisamos fazer essa adesão de fé sem mesmo experimentar ainda a totalidade dessas promessas. É saber que o Senhor é bom e é mais que bom. É saber que o Senhor cumpre as suas promessas e é um Senhor que mais que cumpre. Ou seja, é fidelidade, mais fidelidade. Ou seja, toda imagem, toda palavra, tudo aquilo que nós possamos colocar para definir Deus e a sua promessa para nós, é sempre algo ainda maior, é algo que ainda deve ser experimentado. A terceira realidade do culto cristão é o amor, caridade, que é a forma pelo qual os cristãos testemunham e determinam a presença de Deus. Deus, por este amor, vem em socorro das nossas fraquezas, vem assumir nossa condição para mostrar-nos que é possível acreditarmos nessa realidade, nesta vida eterna. O evangelho que nós ouvimos durante esta Páscoa, já voltamos a eles algumas vezes, é o final do capítulo 26 de São Lucas, que retrata a comunidade começando a se reunir depois da ressurreição. Temos ali o relato dos discípulos de Emaús, temos ali a primeira aparição do ressuscitado diante da comunidade reunida, sob a presença de Pedro, e nós vemos Jesus ressuscitado assumir características humanas, mais uma vez, para dizer para nós de que o que nos está reservado na realidade de céu é continuidade desta vida e não rompimento. O Senhor ressuscitado não precisaria mais comer. Seu corpo glorificado não experimentaria mais as necessidades humanas da nossa existência que ficam aqui. Mas para que nós entendêssemos a correspondência entre esta vida e a próxima, o Senhor disse: o que tendes para comer? Um fantasma, uma miragem, um assombro não pode fazer isso que vos faço. Sou eu mesmo. E a vida continua. Às vezes, para nós que experimentamos perdas, e nesse tempo de pandemia, as perdas parecem que estão mais aceleradas diante das nossas famílias, diante dos nossos amigos, a gente sempre fica a se perguntar: será se existe mesmo essa correspondência? Será se a vida que nós vivemos aqui é a mesma que continua? E nós vamos como que colocando em dúvida toda essa experiência bonita de ressurreição que o próprio Senhor manifestou a nós. A primeira realidade é que Ele disse que quando estivesse preparado o lugar, Ele viria buscar-nos. E às vezes a gente entende a morte como um roubo,
como uma afronta da nossa existência. Mas muitas vezes nós não entendemos a morte como um chamado de Deus. Vem, participa da alegria, começa a experimentar a nova vida de Páscoa que eu falei tantas vezes, que eu demonstrei tantas vezes, e às vezes vitimizados, nós continuamos a nossa existência achando que não há conformidade entre esta vida e a eterna. Ou às vezes achando que essa experiência de vida é que é a única e suficiente para nos fazer felizes, quando, na verdade, toda a existência desta vida é para um só objetivo: descobrirmos, encontrarmos o caminho para a eternidade feliz. A segunda coisa também importante nesse aspecto é a gente entender por que a insistência pascal de dizer que a morte foi vencida, se nós continuamos ainda a experimentar as dores da morte no nosso tempo. Cristo venceu a morte, então era simplesmente fazer com que ela desaparecesse do mundo e nós pudéssemos agora experimentar uma vida sem limites, uma imortalidade simples e fática desta existência. Mas, na verdade, não. Quando o Senhor diz que a morte foi vencida pela sua entrega, Ele está fazendo com que cada um de nós também experimente no mistério da morte esta realidade que transcende. A morte como ponte para a eternidade. A morte como oportunidade que nós temos de nós mesmos, junto com o Cristo, a realizar esta oferta pascal. Uma terceira realidade também, que é muito importante, é reconhecer no sacrifício da Eucaristia, nesta cotidianidade da ação litúrgica, a correspondência entre terra e céu, entre aqueles que já estão redimidos e nós que estamos a caminho. Uma palavra, nos últimos anos, sumiu da nossa realidade. Nós chamávamos sempre a nossa igreja presente no mundo de uma igreja militante, ou seja, uma correspondência entre aqueles que estão trabalhando pelo mistério de salvação, daqueles que já alcançaram esse mistério de salvação, que o catecismo chamava de igreja triunfante. Ou seja, uma mesma fé, uma mesma igreja, um mesmo mistério, uma única esperança, uma verdadeira caridade que corresponde a essa troca bonita de experiência entre aqueles que já estão em Deus e nós que estamos a caminho. E é importante, a cada dia, nós assumirmos essa renovação espiritual, assumirmos os aspectos dessa Páscoa, porque senão o mundo vai colocando figurinhas para que a gente possa esquecer que essa realidade, para nós, é uma realidade importante, que é uma realidade significativa. Quem nesses dias que usa rede social, sobretudo os mais jovens, mas também a grande maioria usa o Instagram, não percebeu a comemoração do Ano do Boi. E aí toda coisa que a gente olhava assim e dizia assim, não, Ano do Boi. Aí tirava uma foto, marcava o sol e botava no mundo. Recentemente, agora, no dia 13 de abril, começou o Ramadã. E aí botaram uma foto do Ramadã, e a gente olhando ali as coisas e toda coisa, Ramadã, Ramadã, Ramadã. E às vezes nós, sem sabermos o que significa isso, vamos até compartilhando. Só que nós já estamos há 21 dias celebrando a Páscoa, o maior evento do testemunho cristão do mundo, e nenhuma palavra sobre isso, a não ser o coelhinho e o ovo da Páscoa que insiste a roubar a presença de Jesus no comércio.
Nós precisamos ter cuidado disso. Nós precisamos ter essa consciência, porque haja verdadeiramente correspondência entre vida professada, acreditada, celebrada, né, na nossa existência. Porque se a gente não fala da realidade da exultação pascal na nossa vida, os outros falam das suas realidades e vão pouco a pouco convencendo, mesmo que subliminarmente, descobrir o que significa. E isso a gente percebe quando a gente viu a palavra Ramadã lá, no mesmo instante, as pesquisas sobre isso assumiram os primeiros lugares. E ali, subliminarmente, uma mensagem foi passada. Sobre a vida da religião chinesa, outra sobre a vida do Islã. E nós, o que estamos fazendo para que a Páscoa de Jesus corresponda no mundo? Encontre espaço neste mundo competitivo da evangelização da vida. Muitas vezes vamos restringindo a nossa experiência de Páscoa à celebração somente da missa, ou um culto mais intimista, e vamos esquecendo que Jesus nos chama para, primeiro, sermos testemunhas dessa ressurreição. Depois nos dá a missão de sermos formadores de discípulos, ou seja, ir ao mundo e fazer discípulos. E terceiro, nos dá a condição de experimentarmos nós mesmos aquilo que ele viveu. Ou seja, nós vivermos neste mundo já em função da ressurreição. E essa ressurreição se permite que nós já vivamos com vida renovada, com esperança num olhar de céu, com o abandono das velhas práticas e, sobretudo, com a total confiança de que tudo aquilo que nós estamos vivendo neste tempo é para que se cumpra a glória de Deus. Que o Senhor nos conceda clareza, fortaleza, correta vivência do seu amor e experimentamos sempre na vida e no culto a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.